Na semana de 28 de setembro até o dia 4 de outubro, basicamente aspectos da Lua no céu. Nós vamos ter um momento só diferente, marcante e importante entre Mercúrio e Júpiter. É uma semana com uma certa oscilação. Então já sabe que vai me acompanhar aqui até o finalzinho do vídeo para entender como será o clima ao longo dos dias. A nossa visão aqui é sempre para aproveitar num sentido eletivo. Aí tem uma outra pitadinha preditiva, mas o enfoque é mais entender o clima e favorecimento para as escolhas aí de momentos e iniciar os seus interesses, projetos e tudo mais. Então fica aqui comigo até o finalzinho. Vou dar os recadinhos antes de iniciar e dizer para vocês que na plataforma EAD aprenderastrologia.com.br nós temos cursos de formação em astrologia clássica, natal, horária, tem também ali a primeira parte de mundial e tem vários cursos de especialização na astrologia natal. Bom, você pode pegar o cupom de desconto que tem aqui e aplicar lá no carrinho para comprar algum dos cursos. E vou também pedir para você que está aqui no canal, não for inscrito, para se inscrever, deixar aí o seu like, o seu comentário. Se você puder arrastar o vídeo para hypar, eu agradeço muito, isso me ajuda bastante mesmo a divulgar o canal aqui no YouTube. E assim nós vamos seguindo com a divulgação da astrologia tradicional, a astrologia clássica. Bom, gente, antes de começar, vamos fazer aí um review aqui do eclipse lunar do dia 7 de setembro. Bom, eu fiz um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, pega no card aqui em cima para você ver ali como que eu fiz a análise com um embasamento tradicional. E eu falei de algumas questões naquele vídeo que já estão se realizando. Falei que tinha uma duração curta, né? Dentro de um mês, mais ou menos, a gente já conseguiria ver os efeitos. Falei de possibilidade das sanções, né? Embora não tenha sido naquele momento uma grande surpresa, porque todo mundo já tinha uma expectativa de que viriam mais sanções dos Estados Unidos, né? Para o Brasil, ou em torno tarifário, ou ainda em torno de sanções a ministros, né? Que foi o que aconteceu ali nessa semana agora. E falei da possibilidade de se ter acidente aéreo, né? A gente teve um acidente aéreo aqui no Brasil, da questão ligada às águas, né? O ambiente marítimo, falei de possibilidade de chuvas, mas no mundo, né, a gente tem aquelas questões com as embarcações humanitárias ali na região de Gaza, né? Que já estão lá há bastante tempo, e nessa semana nós tivemos vários países da Europa enviando novas embarcações humanitárias, né? Que pega bem essa questão marítima mesmo, né? Eles estão com dificuldades de chegar a Gaza devido aos bloqueios de Israel, né? As questões todas em impedimento. Então, pegou ali um tema marítimo, tá bom? Então, só para a gente fazer um review aqui desses assuntos que se desenrolaram já nesse mês, né, em decorrência aqui da análise do eclipse. Bom, então vamos lá para a nossa semana. Nós iniciamos a semana com a Lua no signo de Sagitário. Ela ingressou em Sagitário no dia 26, sexta-feira. E o primeiro aspecto da Lua em Sagitário no domingo é o sextil com Mercúrio. Olha, aqui o Mercúrio está em 16,52 de Libra e a Lua aqui em Sagitário. Olha, é um aspecto leve, né? O sextil a gente sabe que não tem uma grande força. O Mercúrio tem pouca força aqui, ele é um regente da triplicidade do ar, né? Mas a Lua onde está, tá bem fraquinha, tá só aqui na própria face, no próprio decan. E esse sextil, ele é um sextil de facilidade. Então, nós vamos perceber o sextil no sábado, depois que a Lua passar pela quadratura com Vênus, ali bem no meio da tarde do sábado, dia 27, ela já vai gradualmente se aproximando desse sextil. Então, ela passou aqui no sábado por essa quadratura e aí ela já vai se aproximando desse sextil. É muito tranquilo, é muito leve. Isso vai fazer com que do meio da tarde em diante do sábado, dia 27, até às 4h43, no meio da madrugada do domingo, a gente tenha um clima bastante favorecido para as interações gerais, né? Troca geral, para sair, descontrair, para conversar. É super leve mesmo para esse tipo de iniciativa, né? Como o aspecto é fácil, ele pode ser aproveitado para qualquer tipo de assunto, né? Mas claro que assim, com o Mercúrio ali no signo de Libra, signo do ar, ele tem mais favorecimento mesmo para as interações, para os assuntos comerciais, né? Não é exatamente um perfil assim de Mercúrio de muita análise, né? Que aqui a gente tem um pouquinho mais de calor. Super leve e tranquilinho. Só que no domingo é só isso de aspectos perfeitos, às 4h43. E aí, gente, que nós vamos perceber
Mas mais para frente, bem mais para frente, ao longo das horas, né, quando for chegando mais lá para o meio do dia, é que a Lua vai começar a se aproximar da quadratura a Saturno, tá vendo? Olha, aqui no momento que ela chegou ao sextil a Mercúrio, nem tá ainda no orbe, lançando raios aqui nessa posição onde o Saturno está no signo de Peixes. Por quê? Essa quadratura entre Lua e Saturno acontecerá às 2h44 da segunda-feira na madrugada. Então a gente vai perceber mais do meio do domingo em diante, né, como eu falei para vocês. Bom, e aí, gente, é uma quadratura chatíssima, muito chata, muita. Primeiro assim, no clima, como o Saturno é muito pesado, muito mais pesado que a Lua, e ele está em Peixes sem muita empolgação, sem nenhuma empolgação, acaba sendo uma representação de se arrastar mesmo, assim, no dia, né? E como a gente vai pegar no domingo, aumentando essa influência, a gente vai ter da tarde, domingo em diante, uma lentidão, essa coisa bem arrastadona, né? Chateada, né? O Saturno ele aborrece, né? No aspecto de quadratura. Então, tudo que a gente teve ali de legal entre Lua e Mercúrio aqui meio que se desfaz. Então, ele fica meio lento, arrastado, desanimado, meio insatisfeito, meio nublado, assim, né? É uma coisa bem chata mesmo. E aí, para as iniciativas, não é legal, né, gente? Não preciso nem falar, né? Acaba não sendo nem um pouquinho favorável para qualquer assunto, tá? Qualquer tema. Bom, isso vai ser às 2h44 da segunda-feira. A Lua vai ficar um pouquinho fora de curso e quando for 6h55 da manhã, ela ingressa em Capricórnio. A gente sabe que Capricórnio não é um ponto de força para a Lua, mas para as atividades práticas, acho que eu já até falei para vocês aqui, eu acho muito interessante a Lua em Capricórnio. Porque é um signo de terra, né? Então, assim, a secura da terra ameniza a umidade da lua, e para atividade de rotina, cumprir, né, com as coisas, vejo como muito interessante, né? Até para processo organizacional. Agora, o que é legal, olha só, a lua ingressa em Capricórnio e ela já vai aplicando o sextil a Marte. Então, desde o comecinho da manhã às 6h55, aqui que é o ingresso, né? Ela já vai aumentando essa influência do sextil com Marte e cria um favorecimento produtivo, assim, alto, gente, muitíssimo interessante. O sextil vai ser lá no meio da tarde, às 16h55, tá? Então, olha, aqui a gente já vê ele exato com a Lua, né? Marte está super forte no domicílio noturno dele, e onde a Lua está é a exaltação de Marte. Então, pensa num aspecto que poderia ser tranquilinho, mas é super forte. Forte que eu digo na capacidade produtiva mesmo. Para as iniciativas, acaba assim sendo muitíssimo interessante, principalmente para as atividades assim que exijam mais esforço, né? Físico mesmo. Concentração, estratégia, né? Marte está muito agudo ali em Escorpião. E olha, pode ser muito interessante para concertos, para reparos, para trabalhos difíceis mesmo, né? Realizar algum tipo de atividade que é muito difícil, por exemplo, né? Eu vejo como excelente, tá, gente? Acho muito bom esse aspecto para a rotina, assim, pensando em atividade de trabalho, por exemplo, né? Eu acho super interessante. A gente desvia pouquíssimo, atinge o alvo, consegue realizar, a gente vai ter uma facilidade enorme aqui na segunda-feira, e o interessante é que nós, desde as 6h55, né, como eu falei para vocês, quando a Lua ingressa em Capricórnio, nós vamos sentindo o aumento da influência até as 16h55, que é o momento perfeito. Então, nós vamos pegar uma boa parte do dia com essa robustez que favorece a manutenção dos assuntos, o atingimento dos objetivos, desviamos pouquíssimo, tá? Então, ela vai bem do favorecimento técnico para a realização das atividades, para atividades cotidianas, para atividades de reparos, de consertos. Pode ser em equipamento ou em tabelas, enfim, né? Assuntos gerais, né? Super interessante, e pode ser interessante para qualquer tipo de assunto, até para as iniciativas de campo financeiro também, né? Ela é bem estratégica, né? Muito boa, a gente vai sentir esse clima firme, né? No dia. Depois que a Lua passar por esse aspecto de sextil, ela muda um pouquinho o clima e vai atrapalhar um pouquinho as iniciativas. Ela vai se aproximando da quadratura ao Sol. A quadratura ao Sol será perfeita às 20h54 da segunda-feira. Então, ali já para o final da tarde, depois que a Lua passar pelo sextil, muda um pouquinho o clima.
E aí ele fica um pouco mais chato aqui, tá, gente? Não tem uma indicação assim, mais tão empolgada e direta assim, né? Porque o Sol em Libra ele tá num ponto muito prejudicado ali, ponto de queda, né? E onde a lua está, ela não favorece o sol em nada, né? Então, a natureza do aspecto acaba sendo mesmo uma indicação de dificuldades. Então, evitem se expor, né? Se vocês têm trabalhos que precisam se expor um pouco, apresentar algum trabalho, uma reunião, ou postar em redes, né? Olha, poste o que você tem domínio, tá? Não exagere muito na dose, não se arrisque muito. Mas, de maneira geral, como o Sol tem uma expressão de sucesso e o aspecto é difícil, e ele está muito fraco, evitem as iniciativas, evitem iniciar qualquer assunto entre esse período de 16h55 até as 20h54, que é quando chegamos ao aspecto perfeito, tá? Porque ele vai frustrar, né? Assim, ele é frustrante para a ideia de sucesso, para lideranças também, ele não é muito legal, né? Pode ser uma liderança no seu ambiente próximo aí, como no nível global, ele não é excelente não. Na segunda-feira, esse é o último aspecto, aí a Lua vai se afastando desse aspecto, e ela vai ter um aspecto de trígono com Vênus, ó, tá vendo? Esse já aparece aqui. Bom, vai melhorar um pouquinho mais, né? Então, o restante da noite da segunda, a madrugada da terça e até o meio da manhã da terça-feira, vem com um aumento dessa influência. Mas olha só como a gente tá aqui, né. Aqui é um encontro dos desesperados, né, gente, porque olha, a Vênus está aqui num ponto de queda, tá muito próxima do nó do sul, né, e tá num aspecto que é fácil, mas a Lua também tá no detrimento, então aqui força mesmo a gente não tem. O que nós temos é uma recepção pela triplicidade, né, porque a Lua, ela tem uma regência na triplicidade da Terra e Vênus também. Então, assim, a triplicidade ela é muito amena se a gente estiver pensando se estivermos pensando em ideia de sucesso, então eu já recomendo você não exagerar muito na dose, né. Agora, como é um trígono que tem uma natureza fácil, né, eu penso que até num sentido de clima e para as atividades práticas pode ser interessante, manutenção de rotina, as coisas vão se manter lineares, né. Não vamos ter um clima, assim, de grande oscilação, de despojamento e nem de mudança brusca. Mas eu diria que pela força dos 2 aqui de, né, das 2 da Lua e de Vênus, e principalmente Vênus ficou muito prejudicado ali junto do nó do sul, evitem alto risco, principalmente com os temas de Vênus, né, que envolvem o dinheiro, a beleza, o fator estético, o layout das coisas, né, a harmonia, o assunto romântico, a diversão e o entretenimento, as artes de maneira geral, então não é excelente não, apesar do trigo não ser um aspecto fácil, os planetas estão muito aqui fraquinhos, né? A gente não vai conseguir aproveitar isso muito, no sentido de clima, assim, pensando em despojamento, né? Se você mantiver a sua rotina e não ousar muito, eu até penso que você consegue bons resultados, tá? Porque a natureza não cria mais empecilhos, né? A natureza do aspecto. Agora, gente, na terça-feira, dia 30 é só isso, 9h20 da manhã. E aí, gente, o que acontece? Olha, a Lua está em 13 graus e 28, ela vai começando a se aproximar da quadratura Mercúrio, mas a quadratura Mercúrio será perfeita na quarta-feira, meia-noite e 38. E então, nós vamos pegar na terça-feira, desde o meio da manhã em diante, o aumento da quadratura, né? Olha só que coisa linda, né? Então, nós vamos sair, né, do trígono entre a Lua, né, e Vênus, olha, ainda está aparecendo aqui, mas aí a Lua vem na sequência se aplicando a uma quadratura a Mercúrio. E olha, aí já fica ruim até para assuntos cotidianos e principalmente se eles envolverem dados, números ou atividades muito técnicas. Se você precisa utilizar algum tipo de equipamento, de instrumento, por exemplo, para realizar alguma atividade. Eu diria para você evitar, tá, gente? Atividades técnicas com esse perfil, elas podem ter dificuldades gerais, né? Empecilhos com equipamentos, as dificuldades para manutenção da concentração e atingir o resultado, então pode ser um pouco atrapalhada, né? Como temos aqui a Lua num signo de terra, eu penso muito no perfil técnico mesmo, né? Talvez não
tanto assim para a comunicação, mas no sentido técnico ela é bem prejudicial aqui essa quadratura. Então vai atrapalhar bem a rotina, e a quarta-feira ficou um pouco chata aí no meio da madrugada, né? Porque depois a Lua vem para oposição com Júpiter. O efeito da quadratura, como vai ser perfeita meia-noite e 38, no início da quarta, a gente tem mais a sensibilidade desse clima na terça, né? Desde o meio da manhã. Então, a terça vai ser um dia chato, tá, gente? Para atividades assim cotidianas. Fiquem atentos, né? Mantenha a atenção aí no que você estiver realizando. Atividades burocráticas podem ser ruins, conversas, assuntos técnicos, atividades comerciais, né, de maneira geral também, estudos. Tá meio estranho aqui, né, a terça-feira. E na quarta, então, depois da meia-noite e 38, a Lua vai se aproximando do aspecto de oposição a Júpiter, e a oposição a Júpiter será perfeita na madrugada ainda, às 2h40. A gente sente pouco a influência da oposição, porque a Lua passa pela quadratura meia-noite e 48 e 2h40, quase 2 horas depois, né? Ela chega à oposição. Se você estiver acordado, lidando com qualquer tipo de atividade, seja trabalho ou entretenimento, o que for, é ter cautela mesmo, tá? O que eu penso, assim, é que atrapalha muito o fluxo de prosperidade. Assuntos místicos e religiosos também merecem bastante atenção. Cautela para não exagerar na dose aí, tá, gente? Com a interpretação e tudo mais. Por quê? O Júpiter está exaltado e onde ele está, ele favorece a Lua. Só que a Lua está no ponto da queda de Júpiter. E aí isso acaba sendo uma representação super adversa para os temas ligados ao processo criativo e fértil mesmo, né? Pensando no fator de fertilidade. Por isso que a temática de prosperidade não é favorável durante esse momento, né? Investimentos, aplicações e tal. E se você estiver aplicando alguma mudança em procedimento, também é ter cautela, né? Assuntos ligados ao ambiente jurídico, é na madrugada, né? Então talvez você não esteja lidando tanto com essa questão. Mas estudos também, os estudos de uma linha mais de conhecimentos mais elevados, né? Também não ficam muito legais. E a questão internacional também, né? Nessa pegada toda que fica um pouquinho ruim, tá? Mas eu diria que para o sentido mais próximo é a temática que envolve o processo de fertilidade das coisas, tá? Então não exagera muito no processo criativo, na interpretação, nos assuntos relacionados a aquisições, prosperidade geral, né? Investimentos também não é bom. E aí, gente, vai melhorando um pouquinho o clima depois das 2h40. Aí a Lua vai, olha, começando a se aplicar esse sextil aqui com Saturno. Vai aliviar bem, né? Como o sextil será lá no meio do dia, será às 12h33 da quarta-feira. Quarta-feira tem bastante coisa, né? Aí a gente vai sentindo mais facilidade com o clima ao longo da manhã. Olha, aqui melhora um pouco e até no fluxo, a gente pode dizer assim, de praticidade, é legal. Não vai ter um ritmo muito veloz, né? Assim, tanto a Lua em Capricórnio é um signo da Terra, não tem muita velocidade, como Saturno em Peixes também não tem. Só que a Lua está no ponto do domicílio de Saturno, olha, dá um super auxílio para Saturno. E a natureza do aspecto é leve também. Mas a gente vai sentindo aí uma facilidade no clima cotidiano. Atividades rotineiras, atividades técnicas, atividades de estudos já ficam mais favorecidas, né? Então, apesar da manhã da quarta não ter uma velocidade, um clima ágil, né? E nem muita motivação, assim, muita empolgação, a gente vai conseguindo realizar as coisas sem grandes empecilhos, tá? Pode até ser uma indicação, às vezes, de pequenos auxílios, de algumas ajudas que a gente pode ter para a realização cotidiana. Para as iniciativas, o sextil é um aspecto fácil e a Lua beneficia bastante Saturno. Pode ser legal também, tá? Mesmo sendo um aspecto leve, ele acaba criando uma espécie de favorecimento aqui. A Lua também, o Saturno também ajuda um pouco a Lua, né? Porque ela tem uma regência na triplicidade da água, né? E acaba ajudando um pouquinho, tá? Então, até o meio do dia, até as 12h33. A Lua vai ficar um pouco fora de curso, algumas horas aí ao longo da tarde, até as 16h51. Ela ingressa em Aquário e olha, ao longo de Aquário, a Lua só tem esses 10 graus finais aqui no próprio decã, né? Na própria face. Fora isso, ela fica peregrina, né? Nesses 20 graus todos aqui, né? Iniciais.
Só que ela ingressa num signo do ar, e os signos do ar, eles têm uma dinâmica mais de interação e troca, né, o fator mesmo mais é conexão, né, com as pessoas de maneira geral. Então, eu até penso assim que nesse sentido não é ruim. Só que olha a constituição da carta. A Lua vai ingressando em Aquário e ela já vai aplicando quadratura a Marte aqui em Escorpião. E a Lua ingressa em Aquário às 16h51 da quarta e ela chega à quadratura às 5h28 da quinta. Então, a gente vai pegar o finalzinho da tarde da quarta, à noite da quarta e uma parte da madrugada da quinta-feira ainda, com o aumento da influência da quadratura entre Lua e Marte. Ela é bem rígida, tá, gente? Ela é muito sisuda, assim, sabe? Muito séria, brava, porque é uma quadratura em signos fixos, né? Muito robusta, resistente, argumentativa, ela é muito dura. Então, a gente vai pegar essa influência já na quarta, no final da tarde da quarta, em diante, aí para iniciativas não é bom, e para as relações cotidianas vocês vão precisar ter atenção. Porque vai acontecer esse aumento de influência ao mesmo tempo em que Mercúrio está aplicando quadratura a Júpiter. Então, Mercúrio está aqui no signo de Libra, chega a uma quadratura a Júpiter no signo de Câncer, se auxiliam pouquíssimo, né? Na verdade, aqui, ó, Júpiter não está em nenhum ponto onde o Mercúrio tem domínio, ele próprio mesmo não ajuda muito a Mercúrio. Mas o Mercúrio está na triplicidade do ar, está aqui na face, no decã de Júpiter. O Júpiter tem uma regência participativa no ar, ele ajuda mais ainda a Júpiter, né? Agora, é uma quadratura, e como eu falei, ela acontece ao mesmo tempo que a Lua está aplicando quadratura a Marte. Então, o clima da tarde, final da tarde da quarta-feira, tende a ficar difícil. E especialmente como o Mercúrio representa também a interlocução, a capacidade da fala, da interação, né? Cautela com isso, tá, gente? Se você tiver que estar em um grupo, uma reunião, estiver postando coisas, se comunicando com alguém, fazendo um atendimento, por exemplo, tenha cautela com o que fala, né? A maneira que fala, o que fala, porque a interação ela fica difícil e a facilidade para entrar num clima adverso, ela é muito alta aqui, né? Então a gente tem um clima geral que favorece desentendimentos, vamos dizer assim. E aí não preciso nem dizer para vocês que para iniciativa esse período tá péssimo, né? Tanto dos aspectos da Lua como esse aspecto aqui que o Mercúrio tem em quadratura a Júpiter, né? Bom, o Mercúrio também representa os assuntos ligados à parte contábil, né? O comércio. Olha, fica muito, muito ruim, né? Júpiter representa a prosperidade, então a gente tem um clima bem chato, tá? Bem difícil. A quarta-feira aí vai pegar. Tá? O bicho vai pegar. Primeiro porque a gente já sabe, né, que os encontros de Lua com Marte em quadratura, oposições ou conjunções, ela tende a ser difíceis, né? Elas tendem a ser difíceis, né? Duras, rígidas, né? Com clima de tensão. Então, a gente tem aí um perfil bem desafiador. Bom, e aí, então, quinta-feira, né? Porque o Mercúrio chega à quadratura com Júpiter 17h59, depois disso, na quarta, a gente não tem novos aspectos, e aí, na quinta, às 5h28, é quando a Lua chega mesmo à quadratura a Marte, né? É lá mais para o final da madrugada. E aí é sempre o que eu falo para vocês, né? Para quem tem dificuldade em relaxar, pode sentir um pouco essa quadratura aí ao longo da madrugada e pode ter uma dificuldade no relaxamento. Agora, ela é uma indicação um pouco agressiva, né? Ela tá aqui com um perfil muito agudo, tá? Mas no sentido adverso. Então, evitem iniciar até conflitos com outras pessoas, assim, discussões, conversas importantes, marca para um outro momento. Então, a gente que fica com um clima muito difícil. Se você inicia alguma coisa aqui nesse momento, por exemplo, uma discussão com alguém, vai arrastar um climão aí por um tempão, tá? E depois que a Lua passa pela quadratura, ela vai aliviar um pouco o clima. Olha só que legal, ela agora vai se aproximando do trígono ao Sol. O trígono ao Sol vai ser ali para o meio da manhã, já às 10h41. Então, quando a gente estiver acordando, a quadratura entre Lua e Marte já está um pouco mais fraca e a gente já vai percebendo mais a influência
do aspecto entre a Lua e o Sol. Olha, é um aspecto leve, mas eu falo para vocês, não exagerem, tá? O Sol tá no ponto da queda, onde a Lua tá, o Aquário é o ponto do detrimento dele, ou seja, aqui é o encontro de outros dois desesperados, né? A Lua e o Sol. Ninguém tem força aqui, né? E isso vai fazendo também com que o trígono não seja assim um super trígono, né? Que dê para aproveitar super bem. Agora, no sentido de clima diário, ele pode ser até bastante comum e favorável, né? Então, para as atividades do dia a dia, assim, a gente vai sentindo facilidade. Não só para atividades produtivas, o clima geral, ele pode ficar comum, né? Ele não tem nenhuma grande empolgação, assim, não é super divertido, animado, mas também não vai ter um clima de tensão. Um clima duro, né, adverso, não tem muito, né? É um pouquinho mais fácil. E aí, gente, quinta-feira, 10h41 é o momento desse trígono, e aí não tem outro aspecto na quinta-feira. Na sexta-feira, aí nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto de trígono com Mercúrio, mas ela nem ainda tá aplicando aqui, ó, tá vendo? Nem dá pra gente ver, porque o trígono com Mercúrio vai ser no meio da tarde da sexta, 15h15, tá? Então, a Lua passa pelo trígono com Sol na quinta, 10h41. Então, tem um tempão. Ela fica um pouquinho vazia, a Lua, né? Vai diminuindo a influência do trígono com o Sol e vai começando a se aproximar do trígono a Mercúrio na quinta-feira, mais lá para a noite, que a gente vai perceber, tá? Então, a gente vai pegar um período meio vazio na quinta, né? Depois das 10h41 até o final do dia ali, até a noite, assim, ela fica meio vazia. Eu recomendo para as iniciativas, a quinta-feira, você ter cautela, tá? Nesse período depois que a Lua passa pelo trígono ao Sol, que ela vai ficar um pouco sem aspectos. Aí ela chega aqui, né, na sexta-feira, 15h15, ao trígono com Mercúrio. Aí sim, gente, é um trígono bem leve, para interação e troca, para assuntos comerciais é bem legal. Talvez para fatores burocráticos não muito, é um trígono do ar, né? O ar tem calor, não é muito, e umidade, né? Não é muito um clima de burocracias. Mas para estudar coisas mais leves, aquelas reuniões mais abertas para ter ideias, assim, pode ser muito legal. Uma conversa, uma reunião entre pessoas, comércio geral, iniciativas em geral, né, elas acabam sendo bastante beneficiadas, tá? E o clima também fica muito agradável, então a sexta-feira até fica legal aqui nesse momento com um pouquinho de clima de sextou. É descontraída, é leve, né? Fácil de levar, muito fácil. Depois das 15h15, quando a Lua chegar ao trígono perfeito, ela vai ficar um pouco fora de curso. Um pouco, muitas horas. Ela vai ingressar em Peixes só às 23h07. Então, desde as 15h15 até as 23h07 da sexta, Lua fora de curso. Para as iniciativas não é bom, mas como a Lua estará ainda no signo de Aquário e ela vai diminuindo a influência gradualmente, né? Do aspecto que ela teve com Mercúrio, o clima em si, né, no dia a dia não fica ruim, ele ainda vai sendo de fácil interação. Só para as iniciativas não vai ser adequada, né? Aí a Lua ingressa em Peixes, e quando ela ingressar em Peixes, ó, ela já vai aplicando um trígono a Marte. Quando a Lua está em Peixes, o clima não é empolgado, ele não tem perfil Yang nem né, Yin, né? Não tem nenhuma motivação. É um signo mutável e tem um perfil muito emocional, tem uma pegada muito emocional no ar, né? Mas também o signo de Peixes, por ser um signo mutável, ele tem um pouco de oscilação no humor. O que garante um pouco mais de manutenção nesse trânsito da Lua, aqui nesse início, né? É o trígono com Marte, porque aí Marte tá bem forte em Escorpião e é um signo fixo e ele vai segurando a onda do clima, né? Agora, aqui eu penso que vai favorecendo as iniciativas, né? Então, desde o finalzinho da noite da sexta às 23h07 até às 13h36 do sábado, dia 4, a gente tem esse favorecimento do aumento da influência entre a Lua e Marte. Aí ele fica bem interessante para as iniciativas, tá? Talvez sem muita velocidade, talvez não, ele não tem muita agilidade, a gente está falando de um trígono do ar, então não é aquele dia que dá para você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas certamente o que você fizer vai dar certo ali, você vai conseguir realizar, porque o Marte em Escorpião está bem agudo, né? Bem atingindo o alvo, então você vai conseguir realizar, tá?
é um perfil, de controle forte, a gente mantém um controle e domínio sobre as circunstâncias. Então é fácil até para as iniciativas também, né. Bom, depois desse momento, gente, o que acontece é que a Lua começa a se aproximar da oposição a Vênus, né. Só que essa oposição a Vênus, ela vai ser perfeita no domingo dia 5, né, já na outra semana. E vai ser bem ali na manhã, 8h34. Então, depois que a Lua passar pelo trígono com Marte, ela vai começando a aumentar a influência da oposição com Vênus. E aí a gente vai, tendo um clima mais, um pouquinho diferente, né, a oposição é um aspecto difícil, mas como a Lua está transitando na exaltação de Vênus, ela ajuda bastante a Vênus, que está aqui muito próxima do nó do sul e está no ponto da queda, né, então ela auxilia bastante. Para o mundo feminino não é um perfil excelente, né, para o campo artístico, para os temas de dinheiro e até para descontração, alegria não é um perfil super dinâmico, alegre, despojado, mas pode-se encontrar caminhos, né, para realizar as coisas. Para as iniciativas, olha, eu não recomendo, eu penso que para a iniciativa a gente tem que escolher aspecto bom mesmo, né, não aspecto ruim mascarado, né. Então eu não recomendaria muito para as iniciativas, porque mesmo tendo recepções, ela não dilui totalmente a natureza adversa do aspecto, né. Ela, assim, ela dá um jeito, né, assim, as recepções ajudam a dar um jeito. Mas, enfim, né, dependendo do que você estiver iniciando, é muito melhor você escolher um aspecto bom, né, gente, para ter uma sustentação aí favorável para as suas iniciativas, né. E é tudo isso, gente, vira a semana tem muitos aspectos, mas ela tá um pouco oscilante, né, porque tem dias com muitos, né, e dias com poucos. Mas o clima não é exatamente assim péssimo. Eu penso que, só a virada de quarta para quinta, né, desde do final da tarde, onde a gente vai pegar aquela mistura da quadratura Mercúrio e Júpiter e a quadratura Lua com Marte ao mesmo tempo, que pode ficar um pouquinho mais descontrolada, com um perfil mais de tensão. Mas o restante da semana vai fluindo de uma forma até bem tranquila, né? Dá para realizar bastante coisa aí no nível cotidiano, né? É isso então, pessoal. Tá, e bom, na semana que vem a gente volta para conversar mais, aí tem mais coisas aí na próxima semana. E vou deixar aqui para vocês um forte abraço, uma ótima semana e pedir para você deixar aqui embaixo seus comentários. Não esquecer de curtir e arrastar o vídeo aí para hypar. Ótima semana, até mais.